noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês. Alguns a gente já teve o prazer de conhecer antes ali na escola bíblica, né? Ali atrás. E foi um tempo para mim também muito bom. Faz tempo que eu não falava tanto da China, né? Porque 2 anos e pouco aí um ano e pouco, né? Quase 2 anos aí de pandemia. A gente acaba reduzindo muito o tempo da gente falar nas igrejas, e na nossa própria igreja a gente parou alguns meses, né, a nossa programação. Então foi muito gostoso, né, assim, falar de novo sobre um assunto que para nós é tão importante, né, e com a igreja dos irmãos. O pastor Gleison é um amigo nosso, a gente conheceu ele há uns 6 anos atrás, logo que eu cheguei de volta para o Brasil de mudança. E a gente, de lá para cá, a gente encontrou algumas vezes e foram conversas muito boas, né? Eu fiquei feliz de saber que foi ele que me indicou aqui. O coração é grato mesmo, ele é um amigão nosso. E saber que os irmãos são uma igreja missionária, né? A gente já viu um pouco no começo aí os irmãos falando, o seminarista que deu o testemunho dele, né? O relatório dele, a missionária que plantou a igreja, né? Já está na 2ª igreja. Né, isso aí é uma bênção, né? Uma igreja, a gente sabe quando uma igreja tem uma qualidade bíblica, né, dentre outras coisas, é quando essa igreja se multiplica, né, quando ela envia missionários, evangeliza, discipula pessoas, e isso mostra a qualidade dessa igreja, né? Queridos, eu vou falar um pouco, mas na verdade pouco, porque ali atrás, antes na escola bíblica, eu já falei mais sobre isso, mas sobre o nosso trabalho missionário. Nós somos uma agência missionária, eu e minha esposa, mais alguns casais aqui no Brasil. Fora do Brasil, nós também temos um grupo de pessoas em países diferentes que nós estamos conectados com ele. A nossa agência chama Conectar. Eu acabei usando a palavra conectados, foi sem querer, né? Desculpa a redundância, né? Mas o nome da agência é Conectar. Nosso alvo como agência já vem durante um bom tempo, até antes da gente criar a agência, que é ajudar a formação de novos líderes, especialmente no ambiente missionário. Né? A gente chama isso de discipulado de líderes. Então, na China, a gente fez isso, hoje a gente tem missionários na Índia, no norte da África. Nós somos uma agência bem pequena, mas nós fazemos parcerias em vários locais, com várias outras agências. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um missionário com ciganos aqui em Caldas Novas, nós temos um missionário com presídios aqui em Goiás, em várias cidades. A gente tem parceria com uma casa de recuperação, que não só é casa de recuperação, mas eles treinam líderes também. Nós temos parcerias com algumas agências missionárias no treinamento de pastores indígenas na Amazônia. Inclusive, daqui a mais ou menos 10 dias, eu estou indo para um treinamento na Amazônia, do lado da Colômbia. Peço para os irmãos orarem por nós. São 20 e poucos pastores indígenas novos que estão sendo preparados para serem enviados para plantar a igreja no meio de povos não alcançados na Amazônia. Então, embora a nossa agência seja pequena, por causa dessa conexão com outras agências, a gente tem feito um trabalho em vários locais ao mesmo tempo. Né, e inclusive a agência dos irmãos, da denominação dos irmãos, lá no começo, há uns 6 anos atrás, a gente participou um pouquinho com o pastor João Batista, com o pastor Gleison, da conversa, né, para dar algumas sugestões, algumas dicas e ajudar na conexão com algumas outras agências. Então, para nós é um prazer isso. Eu fui missionário na China, eu e minha esposa, eu trabalhei lá há alguns anos, e quase 10 anos. O nosso trabalho principal lá foi especialmente treinamento de líderes, mas nós também entregamos Bíblias. Quem me ouviu lá atrás falando, nós entregamos mais de 550 mil Bíblias, formamos mais de 3 mil líderes, abrimos 7 agências missionárias locais, né, da terra. Hoje nós temos missionários da terra em mais de 30 povos lá, e isso tudo, obviamente, a gente fez em grupo, né, em equipe, em parceria com outras agências. Não se faz nada sozinho. Né? Ali atrás eu tinha comentado mais cedo que quando nós estamos no campo, especialmente transcultural, dificilmente a gente sabe qual que é a agência do outro, a denominação do outro, a igreja do outro. Especialmente em campos
onde há restrição à pregação do Evangelho ou mesmo perseguição. A gente simplesmente vai fazendo na parceria individual com os missionários que estão ali, com os pastores que estão ali, com os líderes que estão ali. Então, realmente acaba sendo muitas vezes aquela situação gostosa da gente se sentir realmente produzindo para o reino. Não é para a nossa igreja, não é para a nossa denominação, não é para a nossa agência missionária, é para o reino. Então, eu fico muito feliz quando eu estou em ambientes que não são próprios da minha denominação, né, que não são próprios do meu ambiente onde eu cresci. Porque eu acho que o reino de Deus cria, né, mais raízes dentro de mim e de nós todos, quando a gente se abre para ver que não há fronteiras. Sobre isso que, inclusive, eu fui convidado para falar aos irmãos hoje. O fato de que missões tem que ser sempre uma ação, né, que ultrapassa as fronteiras, que vai para outras fronteiras. Eu queria convidá-los para abrir as suas Bíblias junto comigo. Se puder ficar em pé comigo, por favor. Atos capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 19. Atos capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 19, até o final do capítulo, de fato. Atos 11, do versículo 19 até o 30. Atos capítulo 11, do 19 até o 30. A palavra de Deus diz assim: Enquanto isso, os discípulos, que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então alguns dos de Antioquia decidiram enviar ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Vamos orar? Santo Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai, e nós clamamos agora que o Senhor venha aplicá-la aos nossos corações. Colocamos diante de Ti, ó Pai, a nossa vida, a nossa mente, os nossos processos mentais, a nossa memória. Que o Senhor tome conta, ó Pai, de todos esses processos. Que a nossa atenção vai direto para Ti e para aquilo que o Senhor quer que a gente preste atenção. Deus, impeça agora toda a atuação demoníaca. Coloque os Teus anjos aqui e nos proteja para que a nossa vida, de fato, esteja sobre a luz que é a Tua palavra, que a gente possa realmente enxergar o próximo passo que o Senhor quer para as nossas vidas, mediante a iluminação do Teu Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A missão de fazer discípulos, que foi entregue por Jesus, quando ela de fato se torna ampla, efetiva e multiétnica, também a gente vê na sequência resultados que são ampliados, resultados que vão além daquilo que a gente poderia esperar. Resultados que ultrapassam as fronteiras sociais, linguísticas, culturais, geográficas, políticas, todas essas fronteiras
que antes a gente podia achar que eram intransponíveis, agora elas se tornam possíveis de serem transpostas. Então é isso que a gente vê nesse texto. Um texto que fala de um povo que está sendo perseguido e para todos os sentidos eles têm limitações para ir e vir, para falar o que quer, para morar onde quer, para serem cristãos. Esse pessoal é o pessoal que efetivamente a palavra de Deus apresenta como aqueles que levam o evangelho até outras fronteiras, até os gentios. Se vocês lembram um pouco do livro de Atos, nos capítulos anteriores, vocês vão se lembrar que Pedro, por exemplo, já havia tido uma experiência com pregar o evangelho a um gentio, a Cornélio. Ele já tinha tido essa experiência de ser levado pelo Espírito Santo de Deus a ver que aquilo que antes era considerado impuro, que é se relacionar com o gentio, não era mais impuro. Então a igreja já estava trabalhando essa realidade no seu meio. Na igreja de Jerusalém, lá no capítulo 8 ainda, quando ficou sabendo que algumas pessoas se converteram, mandaram Pedro e João ir lá verificar quem são essas pessoas. Aqui eles fazem a mesma coisa. Eles mandam agora Barnabé. Barnabé é enviado para Antioquia para ver se aquelas pessoas que estão ali dizendo ou vivendo como cristãos são de fato cristãos, se é de fato uma igreja. Então veja, a igreja, ela está nesses capítulos, a partir do capítulo 6, 7, quando a perseguição começa, ela está vivenciando uma pressão para ela sair de onde ela está. Ela já devia ter obedecido isso, sem pressão nenhuma. Lá no capítulo 1, Jesus deixa claro que quando o Espírito Santo viesse, eles teriam que sair de Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Eles teriam que trabalhar aqui, ali e lá distante ao mesmo tempo. Era uma realidade que eles tinham que ter obedecido. Mas eles não obedeceram, não rapidamente, não livremente, não tranquilamente. Foi necessário uma perseguição vir sobre eles. Então, quando nós olhamos essa realidade do capítulo 11, do versículo que nós lemos aqui, começou, na verdade, essa história a ser contada no capítulo 8, a partir do versículo 1, na verdade. Estevão, que tinha acabado de pregar talvez o melhor sermão que nós temos no Novo Testamento, foi apedrejado, morreu, e as pessoas que o mataram tinham deixado as roupas deles, né, a roupa de frio, a roupa que cobria, nos pés de um jovem, chamado Saulo. Saulo foi conivente com aquela situação, mais do que isso. Pelo que tudo indica no texto, Saulo liderou aquela e outras situações. E na sequência, Paulo recebe cartas e vai viajando pelo mundo conhecido, pelo mundo que ele tem à frente dele, para pegar líderes cristãos, para pegar famílias cristãs e levá-los para a cadeia, talvez matar alguns apedrejados, como ele havia matado, como ele tinha visto ser morto Estevão ali. Então vemos ali no capítulo 8, que a igreja toda está em Jerusalém. Ninguém quer sair de dentro de casa. Não sei se vocês se lembram da situação. Primeira pregação se converte em 3.000 pessoas. Segunda pregação se converte em mais 5.000 pessoas. E na sequência, se para de falar de números. Porque a impressão que dá é que os números vão só crescendo. Tinha 20.000 pessoas morando em Jerusalém. Se nas 2 primeiras pregações se converteram 8.000 pessoas, então quantas pessoas que tem agora, 1 mês, 2 meses depois que o Espírito Santo veio sobre os discípulos? Então uma igreja que tem um impacto social que nós vemos no final do capítulo 4. Um impacto tremendo. Ninguém quer sair dali. Quem é que quer sair de perto de uma igreja vitoriosa? Quem é que quer sair de perto de uma igreja que dá o aconchego, o conforto, que dá tudo que eles precisam, que tem segurança? Ninguém quis sair. Eles não quiseram sair. Nós também, muitas vezes, não queremos sair de onde nós estamos. Mas no capítulo 8 é dito para nós que a perseguição que se inicia faz todos os cristãos, menos os apóstolos, serem dispersos pelo mundo. Esses cristãos se param em algum momento de falar da história deles e volta de novo aqui, nesse texto que nós lemos. Se não, veja só como ele começa. Ele diz, haviam sido dispersos na perseguição a partir da morte de Estevão. Quer dizer, o mesmo jeito que começa o capítulo 8, começa aqui no versículo 19, no capítulo 11. Então, nós estamos falando sobre o mesmo período de tempo.
Esse período de tempo não é uma semana, um mês, é provavelmente 10 a 12 anos. Por que nós sabemos disso? Porque quando Paulo começa a perseguir a igreja, ele se converte no caminho para Damasco, porque Jesus aparece para ele. E quando ele se converte, ele começa a pregar o evangelho, e por causa dele se inicia uma perseguição naquela localidade. Os discípulos ou as pessoas que ouviram o evangelho de Paulo rapidamente criam um plano de fuga. Paulo foge. E quando Paulo foge, ele volta para Tarsus, e a gente sabe que ele fica estudando a palavra de Deus por 10 anos, pelo menos. Ele fala no livro de Gálatas que ele fica esse tempo estudando. Ele fala que ele aprende com Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, lá no capítulo 8, tinha acabado de se tornar cristão. Mas aqui no capítulo 11, agora ele vai se tornar um líder da igreja. Então me parece que passam aí 10 a 11 anos, a 12 anos. Mas é o mesmo momento histórico. Esses irmãos estão fugindo. Fugindo para onde? Eles saem de Jerusalém, eles vão para Fenícia, que é hoje o nosso Líbano. Eles vão para a região do Líbano. O próprio Paulo é de Tarsus, que é hoje a nossa Turquia. Alguns vão para a ilha de Chipre. Bom, até onde eu entendo, Chipre chama Chipre ainda hoje. Outros vão para Cirene, que é na Líbia, norte da África. Então, esses irmãos nossos vão fugindo. Alguns entre eles pregam somente para os judeus. Ao que tudo indica, eram aqueles judeus de Jerusalém. Aqueles judeus da região da Judéia, que eles viviam num ambiente de sectarismo, que não se envolve com o outro, com o diferente, com o de outro povo, de outra língua, de outra cultura. Mas junto com eles também vai um outro tipo de judeu. Um judeu que já era expatriado. Um judeu que já era de outro ambiente do Império Romano. Eles falavam grego. Eles não eram da região da Judéia. Eles eram de outros lugares. Bom, esses judeus, que eram de outros lugares, saem de Chipre e de Cirene. Será que eles se converteram lá, em Chipre e Cirene? Ou será que eles se converteram em Jerusalém e foram para Chipre e Cirene fugidos e depois vão para Antioquia? A gente não sabe. Talvez eles sejam a segunda geração de convertidos. Talvez eles não sejam a primeira geração de convertidos. Talvez sejam a segunda. Talvez a terceira, a gente não sabe. A gente sabe que esses judeus que falam outra língua, que estão acostumados a lidar com outras culturas, talvez sejam miscigenados. Esses judeus começam a falar para os gregos, começam a falar para os gentios, começam a falar para pessoas como a gente, que não somos judeus. Então, esse pessoal vive toda uma realidade que o evangelho agora é empurrado para além das fronteiras. Se até então, há 10 anos atrás, o evangelho era viver na grande igreja de Jerusalém, agora o evangelho é viver aonde se consegue sobreviver. Agora o evangelho é vivido em outros locais que não aqui na nossa casa, em outras fronteiras. Nós no Brasil não sabemos o que é isso. Não agora nesse momento da história. Nós vivemos aqui sem perseguição. Mas vai lidar com os irmãos nossos da África, do norte da África. Vai conversar com os nossos irmãos da Índia, com os nossos irmãos da Coreia do Norte. Para terem uma liberdade, eles têm que muitas vezes fugir e irem para outros locais. Pois é o que acontece aqui. Para terem uma certa liberdade, esses nossos irmãos vão para outros locais. Eles enfrentam fronteiras, eles passam por fronteiras, eles chegam a outros ambientes. Veja, Jerusalém é distante de Antioquia 480 quilômetros. Jerusalém está no sul, olhando dessa forma. E Antioquia está no norte. Antioquia é a terceira cidade mais importante do Império Romano. Se Jerusalém é importante por causa da geografia, não sei se você se lembra da geografia. Jerusalém é um pivô que, se você desce, você vai ou para o Crescente Fértil ou, vindo para o outro lado, você vai para a África. Se você vai para cá, você vai para a Ásia. Se você sobe, você vai para a Europa. Então, se Jerusalém geograficamente é estratégica, Antioquia é estratégica porque ela é a terceira cidade mais importante do Império Romano. Ela seria talvez uma Nova York. Bom, ela não é Washington, ela não é Londres, mas ela é Nova York.
ela tem os melhores teatros, ela tem ginásios, ela tem uma das bibliotecas mais famosas da época, ela tem escola de medicina, de filosofia, sim, naquela época. Antioquia era uma cidade estratégica, e essa cidade estratégica não foi escolhida por pessoas, foi escolhida pelo Espírito Santo de Deus, para se tornar a primeira grande igreja missionária que se tem notícia no Novo Testamento. Veja, se Jerusalém não se torna a igreja missionária porque eles querem ficar no confortável, Antioquia é formada desde o seu início com uma raiz missionária. Ela é formada com sangue dos missionários, dos mártires que entregaram a sua vida fugindo da perseguição e plantam ali uma igreja num local extremamente estratégico. Então, essa igreja sob perseguição é uma igreja que experimenta de Deus favores, bênção, graça, de um jeito que outras igrejas nós não temos notícia. Essa igreja mostra para nós algumas coisas. Eu queria falar sobre essas coisas. Essa igreja mostra para nós que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre, nunca vai faltar, melhor dizendo, a provisão de Deus e os resultados de Deus. Veja, eu estou parafraseando um homem chamado Hudson Taylor, um dos grandes missionários que nós temos na história. Um jovenzinho de 22 anos foi para a China, em 1840 mais ou menos, nem tinha concluído o curso dele, que era de medicina, mas ele vai para a China, os 7 primeiros anos, ele sofre demais, a agência missionária dele está quebrada financeiramente, ele sai daquela agência, vive absolutamente pela fé, e ali ele pega uma doença, tem pouco sucesso humanamente falando, volta para a Inglaterra depois de 7 anos, tem uma doença que deixa ele de cama por 2 anos, enquanto ele está na cama, ele começa a escrever jornais, cartas, ele começa a escrever sermões, junto com um amigo chinês, começa a traduzir pedaços da Bíblia que ainda não tinham sido traduzidos ou que precisavam de revisão. E um jovenzinho sem internet, sem Facebook, sem Instagram, sem nada do que nós temos hoje, 2 anos na cama, consegue mobilizar a igreja inteira na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá e em vários outros países. A gente está falando isso 1840 e pouco, a gente está falando lá de trás. Esse jovenzinho, na primeira vez que ele volta à China, contra todas as possibilidades, ele volta à China, são, curado, agora casado. Quando ele volta à China, ele leva consigo 24 missionários, 12 casais, um para cada província da China. E no passar dos anos, ele leva mais de 1000 missionários para a China. Numa época que só a viagem para a China já poderia trazer um risco de vida. Pois este homem escreveu essa frase: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais faltará o suprimento de Deus. E eu parafraseei a mensagem dele, a frase dele, acrescentando: jamais faltará também os resultados de Deus. Pois é isso que esse texto está mostrando para nós. Se não, vejamos, primeiro, a obra de Deus. De quem que é essa obra que está sendo feita? Alguns anos atrás eu peguei alguns líderes da igreja chinesa, alguns líderes da igreja que a gente trabalhava, de várias igrejas na verdade, coloquei eles dentro do carro comigo e nós fomos 10 dias de viagem por regiões onde não tinham igrejas. Não só isso, onde tinha perseguição, onde tinha povos não engajados, é mais do que não alcançados. Não alcançados são povos que talvez tenham um missionário, talvez tenham uma igreja, mas ela ainda não é suficientemente forte para alcançar o seu próprio povo. Um povo não engajado é um local onde ninguém jamais foi ali, se estabeleceu ali para pregar o evangelho. Então eu levei esses pastores, no caminho, fui apresentando para eles agências, líderes, empresários crentes que podiam ajudá-los, outros pastores de outras igrejas fortes que poderiam ajudá-los. A gente foi apresentando várias pessoas estratégicas. E ao final de 10 dias, 2 desses líderes, pastores mais jovens, chegaram a mim e perguntaram: o que você ganha com isso? Eu não entendi a pergunta no começo, em chinês não fez muito sentido. E eu perguntei: o que você quer dizer? Ele falou: não, o que você ganha com isso? Quando a gente for ligar para eles, a gente tem que pedir a sua autorização. Quando a gente for ligar para eles, você vai ter está automaticamente dentro do nosso projeto? Eu falei: não, eu não ganho nada com isso. O que eu ganho com isso
é ver o reino de Deus crescer, é ver o reino de Deus expandir. E nós ficamos 2 horas sentados num café, discutindo, ou explicando para eles o conceito bíblico de reino de Deus, que vai além das igrejas locais, que vai além, muito além das denominações, que vai além muitas vezes do que nós percebemos, obviamente, porque Deus é muito além do que aquilo que a gente consegue entender nos seus caminhos, nos seus processos. Mas comecei a explicar algumas coisas disso para eles. No final do dia, nós chegamos ao destino deles, eu iria continuar. Eles desceram do carro chorando e falaram: ninguém jamais fez isso com a gente. Quer dizer, não era membro só de uma igreja, não eram jovenzinhos de uma igreja, eram líderes de agências missionárias daquele país. Ninguém tinha dado de graça para eles, a graça de Deus. Não é estranho isso, a gente ouvir isso? Ninguém tinha entregado para eles algo que não fosse no final algo que tinha que ter recebido mérito. Não, se você for, no final põe o nome da minha agência. Se você fizer a parceria com eles, no final põe o nome da minha igreja. Se você no final for fazer isso, põe o meu nome lá embaixo. Põe a minha assinatura, que eu possa ganhar alguma coisa. Nunca ninguém tinha feito assim por eles. Bom, por mim já fizeram várias vezes, graças a Deus. Eu imagino com os irmãos também. Mas o que é a obra de Deus? Quando a gente olha para esses irmãos aqui, eles não tiveram essa dificuldade. Primeiro porque não havia muita coisa pelo que lutar ali. Eles não tinham a status que eles estavam defendendo. Eles eram refugiados, eles eram perseguidos, eles eram pessoas que não tinham a sua casa uma liberdade para voltar. Eles tinham que ir para outros locais, onde não era casa, onde não era família. Eles tinham que fugir por causa da perseguição. Veja, eles não tiveram que lutar, e talvez por causa disso, quando eles começam a pregar o Evangelho é pregado para o crescimento do reino, e não do projeto pessoal de cada um deles. É isso que a gente observa nesse texto. Veja, quando nós olhamos esses irmãos, a história que eles tiveram, quer dizer, não significa que eles não tiveram problemas, mas por causa da perseguição dos judeus que foram espalhados por vários locais, eles aprenderam a lidar com essas diferentes culturas, diferentes línguas, diferentes fronteiras que teriam que ter passado, e nesse caminho pregar sobre o reino de Deus. Qual que é a obra que você está lutando por ela? Quer dizer, qual que é o projeto que para você é importante? Quando a gente olha para esses irmãos, o projeto que para eles era importante é que as pessoas ouvissem falar do reino de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, que nós vimos mais cedo, na hora do louvor sendo falado aqui, que Cristo morreu por nós, que Ele morreu e entregou, e pagou as nossas culpas na cruz. Quer dizer, qual que é a obra que nós estamos lutando? Esses irmãos estavam lutando pela pregação do Evangelho a todas as culturas. Quando nós olhamos em Mateus 28, nós vemos a descrição da missão que Deus tem para nós, que Jesus entrega para os discípulos a grande comissão. Veja, isso não tem nada novo de fato. Talvez a forma de explicar, algumas implicações são novas, mas a mensagem é a mesma de Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele coloca eles como gerentes, como servos administradores da sua criação. Eles são co-regentes do rei. E eles iam ficar não só regendo como se fossem governadores impetuosos, mas eles vão fazer isso para o cuidado da criação, para a manifestação da glória de Deus. Eles vão espalhar pela face da terra a imagem do Deus deles. Qual que é a imagem do Deus vivo? Somos nós. Nós é que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todas as outras religiões carregam um ídolo. Nós não temos ídolo. A obra de Deus é bastante clara no Novo Testamento. É implantar o reino de Deus. Às vezes a gente conversa sobre estratégias. Eu não sei quais estratégias vocês já ouviram. Evangelismo através de esporte, através de arte, através de empresas. Nós temos uma empresa que nós fazemos isso. Veja, missões através de várias estratégias diferentes. Mas muitas vezes a gente esquece que o nosso trabalho principal é evangelizar, discipular e plantar igrejas. A forma como os discípulos entendem o capítulo 28 de Mateus, de que temos que discipular pessoas, é plantando igrejas. Eles entendem que nós vamos alcançar pessoas, evangelizá-las, discipulá-las e colocá-las dentro de um corpo local,
de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Essa é a obra de Deus. Com todas as outras coisas podem acrescentar, ou falando de outra forma, qual que é a missão de Deus? É uma só: buscar e salvar o perdido. Essa é a única missão que Deus tem. Ela é encarada, ela é muitas vezes explicada, ela é vivenciada de várias formas, mas é uma única missão. Qual que é a missão da igreja? É uma única missão. É a missão de Deus. Nós não temos a nossa missão. É a missão de Deus que nós somos chamados. Nós somos embaixadores do reino dele. Nós somos cooperadores do trabalho dele. Nós não temos uma missão nossa. A missão é dele, assim como a obra é dele. Veja então, o que nós vemos nesse texto? Esses irmãos entendem que não é o trabalho deles, não é a obra deles, é a obra de Deus. E nós vamos então fazer esta obra. Quais são os contornos dessa obra? Quer dizer, a segunda coisa, então, a obra de Deus, feita do jeito de Deus. Quer dizer, não é só pegar e fazer a obra de qualquer jeito. É fazer a obra do jeito de Deus. Quando nós olhamos para isso, a gente vê que muitas vezes, nós do Ocidente, optamos por fazer certas coisas do nosso jeito específico. Bom, do Oriente também, ou de outros lugares também. Eu lembro que quando eu cheguei na Ásia, não só em um ou outro país, mas vários, eu fui vendo que, eu comentei atrás ali, que muitas agências missionárias contratam os missionários locais e fazem isso para eles trabalharem em favor da agência internacional. E aí nós muitas vezes fazemos campanha para mandar mais missionários daqui do Brasil. Bom, eu desejo que vão mais missionários. Quantos mais missionários efetivos nós tivermos no campo, mais rápido nós terminamos a grande comissão. E Mateus 24:14 diz que quando todas as etnias ouvirem, então virá o fim. Então, quanto mais missionários nós pudermos mandar, melhor. Mas veja só, temos que ser estratégicos, biblicamente estratégicos. Se nós mandarmos cada vez mais missionários e a gente não fizer as contas, não fizer o planejamento, a gente pode estar fazendo algo que não tem nada de estratégia. Um missionário estrangeiro na China ou na Índia custa em média, ele e a sua família, $2.500 a $3.000. Pode custar um pouquinho menos, pode custar um pouco mais, dependendo da região. Um missionário da terra custa pelo menos 3 a 5 vezes menos do que isso. Um missionário que nasceu num país. Um missionário que vem de um povo minoritário, aqui no Brasil seria chamado de tribo indígena, custaria talvez 10 vezes, dependendo do local, 20 vezes menos do que um missionário brasileiro enviado para esses locais. Um missionário brasileiro gastaria de 5 a 10 anos para aprender a língua, a cultura e ter uma efetividade no local. Um missionário da terra talvez gastaria 2, 3 anos. Um missionário de uma tribo indígena talvez gaste só meses. Qual que é a melhor estratégia? Não é só fazer a obra de Deus, mas é fazer do jeito de Deus. Veja, tem muito mais coisas para a gente falar sobre isso. Mas veja a forma como esse texto apresenta. Nós profissionalizamos muitas vezes a missão. Nós profissionalizamos as nossas estruturas. E veja, embora todas essas coisas possam ser úteis, todos os preparos e treinamentos, todos os seminários, eu mesmo dou aula, estou indo dar aula agora para pastores, mas a gente precisa colocar os pingos nos is, como se diz. A gente precisa colocar as coisas no seu lugar. Como esse povo fez, um grupo de pessoas que não tem um preparo formal, que não foram enviadas de forma formal, eles simplesmente vão indo. E à medida que eles vão, eles fazem discípulos. Mas que treinamento que eles receberam para isso? Que treinamento maravilhoso é esse? Simples. Eles ouviram os discípulos que quando pregaram para eles, falaram: agora que vocês são discípulos, façam discípulos. Essa é a ordem do mestre. É muito simples, mas precisa saber teologia? Não, é bom se você souber, mas não precisa. Bom, precisa saber alguma técnica especial de evangelismo, de plantação da igreja? Não, é muito bom se você souber, mas não precisa. A tarefa é simples. Nós precisamos voltar a ser uma igreja simples. Igreja que é só igreja. Eu sei, quando eu olho para os irmãos que eu conheço muito pouco, eu imagino, vendo nas conversas que a gente já teve, essa realidade aqui. Mas há lá fora toda uma promessa de que igreja tem que ser uma excelente empresa. Que igreja precisa lutar como as ONGs, temos que ir para a rua e lutar por projetos sociais. Muitas vezes lá fora apresenta a igreja como se fosse uma grande escola, uma faculdade. Muitas vezes a igreja é apresentada como se fosse um grande projeto social.
Veja, igreja, embora possa se valer de todas essas ferramentas, igreja é algo absolutamente simples. Um grupo de pessoas salvas por Cristo Jesus, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se reúnem semanalmente e a partir daí propagam o Evangelho da forma mais capaz e planejada que eles conseguirem, mas também da forma mais simples que eles conseguirem. Quando nós chegamos em igrejas que se multiplicaram na Ásia, especialmente, ou na África, e você pergunta qual que é o segredo de vocês, eu imagino que seja o segredo da Joyce: evangelizar e discipular. Ah, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita coisa, mas não deixe que essas coisas se tornem um plus, sabe, um a mais para o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem absolutamente concisa e direta, e que vai direto à realidade das pessoas. Deus nos criou, nós fracassamos em segui-lo. Ele criou um plano para nos resgatar. Seu Filho vem e morre na cruz por nós. Hoje nós podemos aceitá-lo. E um dia Ele vai voltar para nos receber e nos levar de volta para o lar celestial. Essa é a mensagem do Evangelho. Há muitas implicações. Há muitas coisas que têm que ser ditas a partir daí. Mas nunca menos do que isso. E nunca sem isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós olhamos para esse pessoal, pessoas normais são enviadas. Mais do que isso, a igreja de Jerusalém, que é essa igreja que não começa a fazer missões naturalmente, ela é envolvida nesse processo. Veja, se no primeiro momento todo mundo saiu, agora nós sabemos, pelo versículo 30, que são os apóstolos que não estão mais em Jerusalém. Eles não estão mais lá. A igreja, pelo jeito, ganhou forma de novo, cresceu de novo. E agora eles já mandaram Pedro e João para um local para ver se aquela igreja plantada foi verdadeira. E agora mandaram Barnabé, que lá no capítulo 5 tinha surgido como um homem de Deus. Agora ele é enviado para ver se essa igreja de Antioquia é de verdade. Então a igreja lá começa a se envolver com missões que é realizada em outros países, em outras nações. Isso não demorou demais na história para começar a acontecer. Desde o início da caminhada cristã, nós vemos a igreja, às vezes meio forçosamente, mas vemos a igreja se envolvendo com missões transculturais. Então, quando nós olhamos essa realidade, talvez uma curiosidade que vocês não saibam, é que ainda no primeiro século, o Evangelho chegou a todo o mundo conhecido. Lógico que eles não conheciam certas partes do mundo. Mas todo mundo conhecido foi alcançado pelo Evangelho. Algum tempo atrás a gente não sabia se tinha chegado tão distante na Ásia quanto na China. Mas em 1948 foi achada 3 postes sagrados. Eles achavam que eram dos budistas, por isso que eles falavam 3 postes sagrados. Aí os arqueólogos foram pesquisar e descobriram que não são relacionados ao budismo, são relacionados ao cristianismo. E um deles, eles conseguiram identificar o nome, Tomé. O mesmo discípulo que tinha chegado até a Índia, segundo os historiadores. Veja, quem escreveu isso não foi um pastor, um missionário, foi um historiador chamado Daniel Bain. Ele escreveu um livro para falar de algumas coisas sobre a história do cristianismo na Ásia. Ainda no primeiro século, todo o mundo conhecido ouviu, de uma forma ou de outra, ou mais ou menos, falar do Evangelho. Essa é o jeito do Evangelho. O jeito do Evangelho é simples, ele ultrapassa fronteiras, ele envolve as igrejas, ele envolve os membros da igreja. Então isso que é ser crente. Tem muita coisa aí fora sendo dita acerca do que é ser crente, do que é ser missionário, do que é pastor. A gente precisa voltar para esses textos e ver o que é que esses textos apresentam para nós sobre a realidade do cristianismo. Terceira coisa, se nós temos que fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, a terceira coisa que nós vemos na vida desses irmãos é o suprimento que vem de Deus. A obra de Deus feita do jeito de Deus, nunca falta o suprimento de Deus. Quando eu ando pelas igrejas hoje no Brasil, nesses últimos anos, eu vejo muitas vezes a igreja falando: nós queremos um avivamento. Nós queremos voltar a ver aquilo que nós vimos na década de 80, os mais velhos, né? Que nós vimos as igrejas se enchendo, nós cantando os louvores, às vezes as musiquinhas bobas, né? Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Não sei quem lembra dessa música. Dia desse eu estava cantando, ninguém da minha igreja conhecia, só eu. Me senti velho, né?
Um monte de músicas, a gente cantava, a gente gostava, a gente chamava as pessoas, a gente era muitas vezes escrutinado, as pessoas chamavam a gente de Bíblia na rua, a gente não sofria exatamente uma perseguição como na Ásia, mas a gente sofria muita rejeição aqui no Brasil. Hoje a gente não sofre mais, mas por outro lado também, a gente não tem aquela vida que a gente tinha anos atrás. Aí eu ouço as pessoas falando, cadê o avivamento? Cadê de novo aquela sensação de que Deus está agindo entre nós? Meus irmãos, o maior avivamento da história está acontecendo agora. Nunca na história nós tivemos um avivamento tão grande acontecendo como hoje está acontecendo. Eu contei agorinha que a partir da década de 50, a China cresceu de 500 mil cristãos para 15 milhões. E depois para 100 milhões, e hoje eles acham que está mais de 120 milhões. O mesmo crescimento está acontecendo na África, o mesmo está acontecendo na Índia, o mesmo está acontecendo debaixo do nosso nariz aqui no Brasil. Mais de 2.500 pastores e líderes indígenas, todos os anos, se reúnem num evento chamado Complay. Eu não sei quantos já ouviram falar. E eles se reúnem para traçar estratégias de como alcançar povos não alcançados entre os ribeirinhos, dentro da Amazônia. E nós muitas vezes não vemos isso. Anos atrás, nós vimos um grupo de agências missionárias em 2013, lá na China, se reunindo e fazendo um planejamento para ver onde estavam cada povo que ainda não tinha um missionário. Eles acharam 170 povos que ainda não tinham tido nenhum cristão entre eles. E aí essas agências, junto com algumas agências chinesas, falaram, então vamos fazer um plano. A gente estava junto com eles, vamos organizar isso. E organizamos em menos de 5 anos. Nós já baixamos essa lista para pelo menos a metade dela. Para pelo menos a metade dela, e mais do que isso, meus irmãos. Existe uma agência missionária chamada Finishing the Task, terminando a tarefa. Essa agência missionária pegou dinheiro de milionários, de igrejas ricas, e eles colocaram de fato aonde o reino de Deus precisa mais de dinheiro, no meio dos povos não alcançados. Veja, nós não precisamos de dinheiro em projetos sociais, em ajuda para a construção de prédio para a igreja, seja quais forem os projetos, como nós precisamos de dinheiro para alcançar os povos não alcançados. E essa agência fez isso. E eles descobriram que tem só 170 povos no mundo que ainda não têm a presença nenhuma do Evangelho, ou dentro deles, ou em volta deles. Então veja, eles têm alguns parâmetros que às vezes outras agências não concordam. Mas se eles estiverem certos nos parâmetros deles, eles disseram que faltam só 170 povos para serem alcançados e que de outra forma não seriam alcançados. Não tem um povo do lado com a igreja, não tem um missionário que mora ali perto, não tem nada ali perto que possa alcançá-los. Eles fizeram um plano de menos de 24 meses para alcançar esses 170 povos. Se eu não me engano, são 177 povos. Meus irmãos, se esses irmãos alcançarem o objetivo deles, no final de 24 meses, isso eu vi há mais de 6 meses atrás, nós estamos falando do cumprimento de Mateus 24:14. Dá tempo, jovem, para fazer faculdade, trabalhar bastante e ficar rico? Dá tempo para nós sairmos e planejar comprar casas e ganhar dinheiro e fazer mais todos os sonhos financeiros que a gente tem? Meus irmãos, o maior avivamento da história está acontecendo agora. Esses irmãos ouviram um grande avivamento. Eu não sei se vocês perceberam o crescente do que vai acontecendo. Veja, esses irmãos no capítulo 20 pregam o evangelho para os gentios, as boas novas acerca de Jesus. Aí no versículo 21 diz, a mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram. Mas veja, não para aqui, porque depois quando Barnabé chega, e Barnabé vê a demonstração clara da graça de Deus no meio deles, no versículo 24, é dado um testemunho que Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, e aí na sequência diz, agora uma grande multidão se converte ao Senhor. Veja, parece que tem um crescente nessa caminhada. Quer dizer, não só muitas pessoas, no primeiro versículo, no versículo 20, mas agora no versículo 24, não são só muitas.
agora é uma multidão de pessoas com a chegada de Barnabé. E mais do que isso, a mesma palavra que é usada no versículo 24 para a multidão, depois quando Paulo e Barnabé passam um ano com eles ali, ensinando a palavra de Deus, fala, eles ensinaram a muitas pessoas. Na minha tradução está muitas pessoas, eu não sei a sua tradução, mas no grego a palavra aqui é a mesma palavra do 24. Eles ensinam a uma multidão de pessoas sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Veja, vai crescendo, até que chega nesse versículo fabuloso, que é o final do versículo 26, que fala, em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos, pela primeira vez. Vai um crescendo, vão só muitas pessoas. Não, agora é uma multidão de pessoas. E essa multidão inteira de pessoas é preparada para ser discípulo de Cristo Jesus. E qual o nível do discipulado deles? Eles parecem tão comprometidos com Jesus que veio de Nazaré, que o mundo todo tem falado dele, que agora eles recebem pela primeira vez o adjetivo, que eles são cristãos. Pela primeira vez é usado. Veja, só outras 2 vezes no Novo Testamento é usada a palavra cristão. Só outras 2 vezes. Uma no capítulo 21, quando Paulo está na frente de uma autoridade, e a autoridade usa a palavra cristão para zombar dos cristãos. E depois no capítulo 4 de 1 Pedro, quando Pedro diz que quando nós sofremos como cristãos, então a gente ainda tem que dar um testemunho mais vivo. É isso que ele está dizendo ali. Nos 2 locais, a palavra ser cristão significa sofrer pelo Evangelho. Ela está nesse contexto, sofrimento. Qual é o treinamento que os nossos irmãos da igreja de Antioquia recebem? Viverem para o Evangelho, mesmo que isso cobre deles a própria vida deles. É por isso que eles ganham esse adjetivo. Quando nós olhamos na sequência, na verdade o texto não para aí. Esses irmãos ouvem que existe uma fome na Judéia e é dado a eles essa convicção que eles têm que ajudar a igreja da Judéia. A igreja, por assim dizer, a igreja mãe. A igreja, por assim dizer, que provavelmente tinha recursos, talvez naquele momento. Mas porque o profeta diz que ia ter fome, Ágabo, que é o profeta, diz que ia ter fome, eles fazem uma coleta entre eles, eles decidem fazer isso, não são os líderes que convencem eles, e aí a palavra que é colocada no grego é a palavra que eles tiram da prosperidade deles, aquilo máximo que eles conseguem. Quer dizer, o que dá a entender é que eles ouviram histórias como a de Barnabé, que vendeu as coisas que tinha e colocou aos pés dos apóstolos para ser usada pela igreja, e agora uma igreja inteira, um bom grupo dessa igreja, faz a mesma coisa que nós vimos em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. É esse o nível de crescimento que é dado, o suprimento, a provisão, a intenção do Espírito Santo surgindo no meio dessa igreja. Veja, o suprimento que Deus nos dá, a provisão que Ele tem para nós, sempre pode ser maior, sempre pode ser mais. Não se acostume com o evangelho frio, não se acostume com o evangelho só de meia boca, um evangelho que não entrega tudo. Não esconda as fichas que Deus colocou na sua mão, não enterre os dons e talentos que Ele colocou para você. Ele está falando para nós, sempre pode ter mais, entrega o que você tem. Satanás trabalhou ativamente nesse tempo. É o que a gente lê nas entrelinhas. A perseguição começa no capítulo 8. Mas eu ia falar que eu queria ver a cara de Satanás, mas eu não quero. Né? Mas eu imagino que ele deve ter ficado de queixo caído. Porque ele proporciona uma perseguição. Ele proporciona não só uma perseguição, mas ele proporciona que talvez o homem mais referenciado naquele momento de ser cheio do Espírito Santo morra, já no começo da perseguição. Mas Deus pega essa história que Satanás conhece só até aqui, mas Deus conhece muito mais do que ele e subverte essa história. E aí Deus pega a história de Estevão, que encerrou lá atrás, mas encerra de uma maneira maravilhosa. Leia lá o capítulo 7. E ele fala que agora um homem como Estevão, aqui Barnabé, tem as mesmas características dele, mas ele não morre no meio da perseguição. Ao contrário, ele se torna uma coluna naquela igreja que está surgindo. Ele se torna uma pessoa que prepara uma igreja para ser missionária. Mais do
do que isso, aquela igreja que é dispersa e supostamente se encerrou, ela é a igreja que esparrama pelo mundo, discípulos para tudo quanto é canto. É a igreja que começou lá na perseguição, é essa igreja que agora se reúne aqui e em várias outras cidades. Mas não termina aí. Satanás não conseguiria prever nunca que o homem que ia coordenar a perseguição lá atrás é o homem que agora se tornaria Saulo, Paulo, o apóstolo. Queria ser o homem que ia comandar o grande projeto missionário que se tem notícia no Novo Testamento. Então, quando nós vamos olhando a provisão de Deus dentro desse contexto, é tanta coisa acontecendo que a gente fica estarrecido. Assim, como que nós podemos nos acostumar com menos do que isso? A provisão de Deus. Quarta coisa, trabalho feito, a obra de Deus feita do jeito de Deus, sempre tem a provisão de Deus e os resultados de Deus. Nós já falamos alguns desses resultados, mas de fato algumas vezes nós só percebemos os resultados quando nós já passamos a situação. Algumas vezes nós só percebemos os resultados, nós percebemos a ação do Espírito Santo quando a gente já passou. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você fala para alguém do Evangelho e você nem pôs muita garra. Você nem pôs muito cerebelo ali, muita informação, muito raciocínio. Você só fala do Evangelho e aquela pessoa começa a chorar e se converte. Eu lembro uma vez que eu sabia ainda pouco chinês. E eu estava andando, pegando um táxi. Eu ia voltar para o Brasil no dia seguinte. Aliás, eu acho que era naquele dia. E o taxista perguntou quem que eu era. Eu falei, eu sou um estudante aqui. E ele me perguntou para onde que você vai. E eu falei para onde que eu ia. E ele começou a conversar algumas coisas comigo, e eu resolvi falar para ele, perdi o medo, falei para ele, você conhece Jesus? E ele falou, que lugar é esse? Eu falei, não é lugar, é pessoa. Eu falei, não, nunca ouvi falar. Eu falei, pois Jesus, ele, desde antes da fundação da história, conhece você. Eu falei, é mesmo? Eu falei, ele é o Deus que é acima de todos os outros. Ele é o Deus que é acima de todas as culturas. Ele é o Deus que antes mesmo da cultura chinesa iniciar, eles são muito orgulhosos disso, ele já existia. E ele se preocupa e ama você. E eu falei isso, e ele, nessa hora ele já estava olhando para o lado de lá. Eu sentado do lado de cá, ele olhando para lá. Eu pensei, já perdi ele, né? E eu falei com todo o meu chinês que não devia ser de uma criança de 5 anos de idade, né? Então eu pensei, já perdi ele não está mais prestando atenção em mim. E de repente ele vira o rosto de novo para frente, afinal de contas ele estava dirigindo o carro. E eu vi as lágrimas descendo do olho dele. E eu falei, bom, estamos juntos ainda, né? E eu perguntei, o que foi que você está chorando? Ele falou, olha, você falou desse Deus, eu tenho uma dor no meu peito há 20 anos, e eu não posso parar de dirigir, porque minha família depende do meu trabalho, mas eu já fiz tudo que eu podia, já fui em tudo quanto é templo, já fiz todos os médicos, e nada me cura. E eu pensei comigo, agora eu também não sei muito bem o que fazer, né? Assim, vamos fazer o seguinte, eu vou orar por você. Como é que funciona isso? Eu falei, não, só não fecha o olho, continua dirigindo. Deixa que eu fecho. Eu falei assim, eu vou colocar a mão no seu peito, posso? Eu coloquei a mão no peito dele, orei por ele, clamei a Deus com tudo que uma criança de 2, 3, 4 anos poderia usar de chinês, que era tudo que eu tinha, né? E orei e pedi, Senhor, cura ele. A hora que eu terminei de orar, ele estava chorando ainda e eu na minha falta de fé, eu perguntei, e aí, como é que está a dor? Eu falei, não, agora eu estou chorando porque a dor passou. Aí eu tomei gás, né? Falei assim, pois foi Jesus. E eu expliquei de novo quem é Jesus e contei para ele do Evangelho. E falei, eu tenho uma Bíblia na minha casa. Você vai me deixar, eu vou... Aí eu abri, ele não sabia o que era a Bíblia, eu expliquei, abri em João, mostrei para ele e entreguei para ele. E ele foi embora convertido com a palavra de Deus na mão. E a hora que ele saiu, eu fiquei pensando, eu nunca imaginava que Deus ia fazer aquela obra daquele jeito naquele momento. Quantas vezes nós só percebemos o avivamento depois que ele passou? Isso não é ruim necessariamente, mas seria muito melhor que a gente percebesse Deus agindo agora. Quantas vezes Deus quer usar você agora que você está vivendo, não no futuro quando você olha para trás. Quantas vezes eu converso com pessoas mais velhas, eles falam, quando na década de 80 sim, na década de 90, você não viu lá atrás como é que era. Meus irmãos, hoje Deus quer nos usar. Quando nós olhamos para esses irmãos, os resultados que eles estão passando são vivenciados agora, no agora deles.
Os resultados deles é que eles saem na rua para pregar o evangelho, as pessoas se convertem. Eles saem na rua para falar mais, para viver mais o evangelho, e isso se torna tão forte dentro da experiência deles, que as pessoas falam, vocês parecem aquele homem lá de Nazaré. Mais do que isso, quando eles vão entendendo os dilemas da sociedade, porque Ágabo, que é um profeta, ele fala de um problema que a sociedade vai passar. Veja, embora seja um dom sobrenatural, ele fala de algo absolutamente natural. Vai haver fome. E ele fala dessa fome, e o povo na hora, você tem fome, nós temos que agir. Vamos nos organizar. Não existe uma ideologia do Estado, uma adoração às estruturas do Estado. Eles vão para fora e mostram que são o sal e a luz do reino de Deus. Veja, eles vão para fora e mostram que eles são a cidade sobre o monte, que todas as outras cidades têm que olhar e falar, então é desse jeito que a gente tem que ser. Eles é que são a sociedade alternativa, e não os hippies, e não quaisquer outros grupos. São eles que mostram para as pessoas como é que se cuida de pobre, de viúva, como é que se trata as mulheres, como é que se trata os escravos. Senão você olha para a história do cristianismo e você vai ver que não foi só essa experiência aqui no capítulo 11, que eles resolvem cuidar dos outros, que eles nem conheciam pessoalmente, da fome deles. Mas essa experiência do cristianismo na história. Se por um lado, a nossa tarefa principal e primeira e central é pregar o evangelho de Cristo Jesus da forma mais concisa e direta, por outro lado, o nosso testemunho tem que levar a gente para mostrar que o evangelho impacta todas as áreas da vida. Veja, a forma como nós vemos na história, as mulheres ganhando o mesmo local que os homens, escola para todos, hospital para todos, a forma como os direitos humanos surgiram, a forma como foram liberados os escravos na história. Estude o cristianismo, que você vai ver que foi no cristianismo o berço de todas essas transformações dentro da história. E nós vemos aqui mais uma vez, nós vemos os resultados que Deus dá para eles. Não são só conversão de pessoas, não é só plantação de igreja, mas se muda todo um tipo de mentalidade. Talvez isso não fique tão claro para eles, naquele momento. Talvez não fique claro para nós. Mas naquele momento, por exemplo, a maioria deles não era cidadão romano. Eu não sei se vocês entenderam isso, quando Paulo é preso e ele fala que ele é cidadão romano, as pessoas ficam surpresas. Por quê? Poucos são cidadãos romanos. Tem uma estimativa que em Israel, só 10% das pessoas na época eram cidadãos romanos. Em outros locais talvez pudesse ter um pouco mais, mas ainda assim poucos eram cidadãos. Mulheres não tinham direitos, crianças não eram consideradas pessoas na maior parte das culturas da época. Mas diante dessa realidade, a mulher, a criança, o velho, o órfão, o humilde, o pobre, todos eles são tratados iguais dentro da igreja. Então nós vemos essa realidade, é o resultado que Deus dá. Não só a vida das pessoas individualmente são mudadas, mas a percepção deles de como a sociedade tem que funcionar é mudada. Quais são as fronteiras que eles enfrentam? Quando nós fazemos a obra de Deus do jeito de Deus, nós temos sempre a provisão de Deus. E nós temos sempre os resultados de Deus. Isso empurra a gente a enfrentar fronteiras, a ultrapassar fronteiras, sejam quais forem elas. Alguns de nós talvez possamos pensar, mas eu estou velho demais, estou cansado demais. Alguns podem pensar, mas eu não tenho recursos, mas eu não tenho inteligência, capacidade, a minha saúde está debilitada. Veja, há muitas fronteiras a serem ultrapassadas. Algumas delas estão do outro lado da rua, algumas delas estão no bairro vizinho, algumas delas precisam sim de pessoas idosas. Eu lembro, alguns anos atrás, que eu recebi 2 homens. Um deles era atleta, triatleta. Chegou na região da cordilheira ali do Tibete. Ele ia encontrar o pessoal lá em cima e ele não pôde ir. Porque quando ele começou a subir, depois de 2.000 metros, 2.500 metros, algumas pessoas começam a ter problemas de saúde. Não é todo mundo, não é sempre, mas algumas pessoas. E esses 2 homens, os 2 saudáveis, jovens, né? Mais jovens que a gente, pastor, né? Jovens, subindo a montanha, tiveram doença da altitude. E eu tive que arranjar correndo para eles um outro projeto, para eles gastarem 10 dias naquele local que não tivesse num lugar alto. Aí eles voltaram e ficaram aqui no projeto, né? Ficaram aqui. E eu lembro que naquele mesmo grupo
que subiu até quase 5.000 metros de altura, numa região de povos não alcançados, tinha pelo menos 2 senhoras de 80 anos de idade. Não sentiram nada. Não sentiram nada. Um outro senhor que chegou na China anos atrás, 65 anos de idade, não sabia falar inglês, aprendeu quase nada de chinês, por mais que ele se esforçasse, ele dizia que a cabeça dele não aguentava mais informações. Não era tão velho assim, né? Mas enfim, ele dizia isso. E todo mundo ficou se perguntando, e como que ele vai ser útil aqui? O que ele vai fazer aqui? 15 missionários brasileiros na época estavam brigados e perdidos entre si. Esse homem passou um ano, um pouquinho mais de um ano, ele transformou aqueles missionários numa equipe. Ele pastoreou aquele pessoal e por causa dele, boa parte daqueles missionários se tornaram efetivos nos seus resultados no campo. Meus irmãos, há muita utilidade para todos nós. Acima de tudo, porque o resultado que esses irmãos aqui colheram é o mesmo, a fonte é a mesma que nós temos. É a ação do Espírito Santo de Deus. Então, quais são as fronteiras que Deus quer que a gente cruze? Fronteiras sociais, fronteiras culturais, geográficas, fronteiras que têm a ver com os nossos limites pessoais, mas Deus quer que a gente ultrapasse, que a gente chegue na família, que a gente nunca conseguiu chegar para conversar, no vizinho, que a gente nunca conseguiu encostar. Veja, qual a forma que nós podemos concluir esse sermão? Eu queria deixar para os irmãos que para termos a provisão e os resultados de Deus em nossa vida, a gente precisa se envolver ativamente e conscientemente com a missão dele. Boa parte das músicas que nós cantamos hoje das igrejas não falam mais da gente se envolver com a missão de Deus, mas fala de Deus se envolvendo com a nossa vida. Isso é uma mentira. Deus não tem nada a ver com os nossos planos. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos caminhos. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos planos. Os nossos planos que têm que se adequar aos dele. Aliás, na maior parte das vezes, os nossos planos têm que ser jogados fora. E a gente tem que abraçar os planos dele para as nossas vidas. Se a gente se envolver com a missão de Deus, nós vamos ter a provisão de Deus e os resultados de Deus em nossas vidas. Então, que a gente possa orar sobre isso. Hoje o trabalho missionário, mais do que nunca, se torna vital nas nossas vidas. Alguns têm dito e têm a convicção de que a volta de Cristo está próxima. Mas se a volta de Cristo está próxima, então o nosso vigor, a nossa entrega, tem que estar ainda mais em consonância com isso. Porque se Cristo está à porta para voltar, nós precisamos estar prontos para entregar as nossas vidas aonde for necessário. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos orar? Santo Deus, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas. Nós agradecemos, ó Pai, pela vida desses nossos irmãos ali em Antioquia, pelo que eles fizeram, pela Tua ação na vida deles. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor possa trazer à nossa mente, ó Deus, essas coisas que nós ouvimos, mas em especial a Tua palavra, que ela venha se enraizar nos nossos corações e que a gente, ó Pai, tenha essa esperança e esse poder dado pelo Teu Espírito para que a gente imite a Cristo Jesus em todas as nossas situações. Deus, haja na vida de cada um dos irmãos que está aqui, para que eles possam entender o local deles, ó Deus, no Teu reino, na Tua missão, naquilo que o Senhor quer para eles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar.